Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Confissões de Crente. E neste vídeo eu decidi pegar algumas perguntas e comentários do canal e conversar sobre isso e até mesmo responder alguns questionamentos, tá bom? Então não sai daí. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar para a maior parte de pessoas que você conhece, para o grupo de WhatsApp, para o grupo da igreja, da escola sabatina, sei lá, escola dominical, não sei se você é adventista ou não. Vamos divulgar o canal para que mais pessoas conheçam a respeito de ciência, de fé e desses questionamentos que eu acabo fazendo por aqui, tá certo? Outra coisa também é que no canal, muito em breve, eu acho que amanhã, na verdade, a gente vai fazer uma live aqui para falar sobre algumas perguntas que nós recebemos lá na Faculdade Adventista da Bahia. Eu e o Vinícius, a gente foi para lá no final de semana passado e a gente participou de um simpósio em que a gente fez palestras e a gente pôde conversar um pouquinho com o pessoal. E no final do programa, os universitários enviaram perguntas, só que acabou não tendo tempo de responder. Então a gente trouxe essas perguntas e aí a gente vai responder essas perguntas ao vivo aqui no canal. Então não perca, e mesmo que você não puder assistir a live, ela vai ficar por aqui. E aí você vai poder acompanhar a resposta dessas perguntas que foram muito interessantes, tá bom? Então não perca. Vamos começar então falando desses comentários, das perguntas. Primeiro eu queria agradecer pra galera que assistiu a série. Terminou, né, na semana passada, 7 dias, 7 evidências que fomos criados. Inclusive a gente foi pra Faculdade Adventista da Bahia, justamente em comemoração ao Sábado da Criação. Houve um evento muito legal lá. Queria agradecer ao pastor Marcelo Torres, que nos convidou, que nos tratou super bem, foi muito legal. A recepção foi muito bacana, muitas pessoas comentando que gostaram, que aprenderam e que é legal ver os vídeos. Então eu fico muito feliz, porque de alguma forma eu interpreto, né? Eu vejo que Deus fala comigo também por meio de vocês, e isso acaba sendo um incentivo para a gente fazer mais vídeos, né? Então, queria agradecer o carinho de vocês e porque a galera tá se inscrevendo, isso é muito bacana. Quando você se inscreve, curte, dá o joinha, esse vídeo é recomendado para pessoas que estão assistindo coisas semelhantes, isso acaba aumentando o alcance do canal, então obrigada, gente. Eu fui dar uma olhadinha nos comentários, houveram alguns comentários e questionamentos que eu achei interessante trazer aqui, porque se eu fosse responder no YouTube, a gente sabe que escrever é diferente de falar, e aí talvez seria legal ter um espaço maior, né? Teve aqui uma pessoa, eu não chequei se ele é inscrito ou não, mas é o Reinaldo José 1958, você tá vendo o comentário dele aí. E aí eu vou ler o comentário e vou tecer algumas perguntas, né? E vou tecer aqui algumas observações a respeito do que ele escreveu. Reinaldo, se você tá assistindo o vídeo, muito obrigada pelas coisas que você escreveu ali. Eu achei bem interessante, tanto que eu tô fazendo um vídeo, né? Pra gente falar a respeito de alguns questionamentos e algumas coisas que a gente não tem oportunidade de falar em outros lugares ou por outros motivos, né? Então, o comentário que ele fez é de o vídeo que eu falo sobre Galápagos, se Galápagos é prova ou não da evolução. Não sei se ele assistiu o vídeo inteiro, mas eu tenho a impressão que ele não assistiu o vídeo inteiro, ou ele não entendeu algumas coisas da forma como eu falei. Mas tudo bem, isso pode acontecer, isso é comunicação, né? Mas eu vou ler aqui o comentário que ele fez. Ele escreveu assim: eu entendo sua posição, mas se está vivo e o ambiente muda a ponto de se tornar necessário adaptação. Se não, só não se adapta quem for fadado à extinção. Olha, não necessariamente. Existem indivíduos que não se adaptam, morrem, e a espécie não é extinta. As duas coisas estão ligadas em determinadas situações? Sim, né? Indivíduos que não se adaptam a mudanças bruscas
no ambiente, como clima, como água, como alimento, se todos os indivíduos da espécie acabarem morrendo, a espécie é extinta. Mas não, as coisas não estão ligadas da forma que, se você não se adaptar, você é fadado à extinção. Então, eu não sei se ele quis dizer extinção da espécie ou extinção do indivíduo. Você fala da extinção do indivíduo? Sim. Dessa forma, todo mundo que morre é extinto, mas não a espécie. Normalmente, a gente fala sobre extinção das espécies. Então, acho que houve aí uma confusão nos conceitos. Aí ele continua assim. Caso contrário, a adaptação que a ciência chama de evolução age. Errado. A ciência, ou prefiro usar, os cientistas ou os pesquisadores não chamam adaptação de evolução. Evolução é uma coisa, adaptação é outra. O que é evolução? Bom, você pode entender a evolução como as mudanças que um organismo passa ao longo do tempo, ou você pode entender a evolução como a variação da frequência de alelos de uma população. O que é a variação da frequência de alelos? É a variação da informação genética de uma população. Porque, gente, olha, é muito importante que você entenda isso. A evolução, ela não acontece, ela não é considerada no indivíduo. O cara que está estudando, que é um biólogo evolutivo ou paleontólogo, ele não vai estudar os mecanismos da evolução em um indivíduo só. Porque, de acordo com a evolução, você precisa de um tempo muito grande. Então, um indivíduo não é suficiente. Você precisa considerar essas mudanças ao longo do tempo nas populações. Porque é dessa forma que a gente vê essas diferenças. Vou dar um exemplo aqui do que seria a evolução. Numa geração, você tem 10 coelhos. 6 são pretos e 4 são brancos. Aí eles se cruzam e tal. Na próxima geração, você vai ter 8 pretos e 2 brancos. Aconteceu evolução? Claro. Por quê? Porque a frequência genética dos genes ali mudaram. Você tem mais coelhos pretos do que brancos? Pode ser que na próxima geração aconteça uma nova alteração dessa frequência? Pode. Continua sendo evolução. É por isso que antes da gente falar sobre evolução, a gente precisa estabelecer muito bem o que a gente considera como evolução. Então aqui, quando ele fala que adaptação, que a ciência chama de evolução, não, a ciência não chama adaptação de evolução. A adaptação, a capacidade desses seres vivos se adaptarem às mudanças ambientais é importante para que essas mudanças aconteçam e se fixem na população. Porque não adianta nada um indivíduo ter uma característica que é diferentona se ele não gerar descendentes e se a próxima geração não tiver descendentes que tenham mudanças como ele teve. Então, a gente precisa corrigir alguns conceitos. Continua assim. Eu creio na criação, porém, também acredito que o Senhor Deus permitiu muitos fatos que os criacionistas negam. Aí a gente pergunta, né? Quais são os fatos? Daí ele dá um exemplo. Como afirmar que a Terra só tem 5.000 anos? Bom, aí também eu detecto um erro. Por quê? Os criacionistas não afirmam que a Terra tem 5.000 anos. Eu já conversei com vocês aqui, em alguns momentos, a respeito da cosmovisão criacionista e que existe, gente, uma discordância na interpretação bíblica a respeito da idade da Terra, tá? E aí você tem os criacionistas Terra Jovem, são aquelas pessoas que acreditam que o universo, que a Terra foram criados no primeiro dia da criação, e você tem aqueles do universo antigo, e a vida é jovem, né? Que é o do intervalo passivo. Ou seja, bom, Deus criou em algum momento o universo, não sabemos como, não sabemos há quanto tempo. E aí que entra, por exemplo, o Big Bang, né? Que alguns criacionistas entendem que o Big Bang, como ele sugere que o universo teve uma origem, talvez essa origem seja Deus, que foi a causa, né, dessa expansão. Algumas pessoas consideram isso. Então, Deus teria criado o universo em algum momento e depois de um tempo, que não sabemos qual, ele veio aqui na Terra e fez o processo de terraformação, ou seja,
deu forma ao nosso planeta, fez a luz aparecer, posicionou Sol e Lua, corrigiu o movimento de rotação da Terra e criou a vida. Então, a vida no nosso planeta é jovem, mas o universo, estrelas, planetas, etc., de acordo com o intervalo passivo, ele é mais antigo. E é uma heresia isso acreditar? Não, não é, tá? A Bíblia não deixa claro. Na verdade, a maior parte dos teólogos, especialmente os adventistas, aceitam a ideia de que o universo realmente é antigo, porque é isso que dá a entender lá no relato de Gênesis e também lá em Hebreus, quando fala que o universo ele foi criado do nada, né? Enfim, eu vou colocar o verso aqui para vocês, que eu não tô lembrando o verso lá de Hebreus. Mas enfim, e aí a gente tem esse erro. Então, criacionistas não afirmam que a Terra tem 5.000 anos. Um grupo dos que se dizem criacionistas defende essa ideia, mas eles não representam todos, tá bom? Precisamos tomar cuidado com as afirmações. Aí ele continua assim: diante de tantas evidências que provam que isso não é possível. Primeiro, a gente não pode dizer que evidência prova nada em ciência. No momento que você diz que algo prova, que é uma prova irrefutável, o trabalho científico acaba. Pronto, então isso não existe, tá bom? O máximo que você pode dizer é que existem muitas evidências que apoiam essa hipótese, mas você não pode dizer que isso prova que não é possível a Terra, enfim, né? O que ele afirmou ali. Continua assim, ó. Como Caim disse ao Senhor Deus que alguém o mataria, sendo que ele era o segundo filho. Bom, na Bíblia não deixa claro, mas provavelmente, na verdade deixa, né? Fala que Adão e Eva teve filhos e filhas, na verdade. Obviamente, esses filhos e filhas iriam povoar esse planeta, essa região, e a gente sabe que, pelo que a Bíblia diz, as pessoas viviam muito tempo, então, eventualmente, Caim poderia entrar em contato com alguma outra pessoa, familiar seu, e as pessoas poderiam querer vingar o seu irmão, né, do crime que ele cometeu. Então, provavelmente, é isso que a Bíblia estava dizendo. Aí continua o seguinte: como Caim se multiplicou junto de um outro povo, se ainda só havia ele, seu pai, mãe e irmão assassinado? Bom, é como eu disse, a Bíblia não dá detalhes sobre os outros filhos de Adão e Eva. É lógico que depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram outros filhos. E como eu disse, eles viviam muito tempo, então, eventualmente, uma parte da descendência de Adão e Eva, eles iriam conviver e eles iriam se casar, porque é assim que Deus falou para crescer e multiplicar. Então a gente precisa considerar que naquele contexto a situação era um pouco diferente. Então pode ser que alguém quisesse vingar o sangue do irmão, que é aquilo que Deus e Caim estavam conversando naquele momento, né? Ele continua assim: eu creio que o Senhor Deus fez o homem macho e fêmea, como está em Gênesis, e depois Adão e Eva no Éden. Olha, não existe na Bíblia qualquer texto que afirme a ideia de que Deus criou a vida, Deus criou pessoas e só depois, no Jardim do Éden, ele criou Adão e Eva. Não existe suporte bíblico para essa ideia. Essa ideia me parece muito aquela que é defendida pelos evoteístas para justificar a evolução do homem vindo a partir de um ancestral símio, que inclusive é a próxima pergunta que ele vai fazer. Então, ele fala, é a ideia mais próxima da realidade para dar firmeza aos escritos bíblicos. Ou seja, olha só, eu tenho a realidade e a partir da realidade eu preciso fazer a Bíblia fazer sentido. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não adequa as coisas da Bíblia à nossa realidade e às nossas necessidades. É o contrário. A gente tem as doutrinas bíblicas e a gente precisa interpretar essas doutrinas independente daquilo que a gente gostaria que fosse verdade. A Bíblia é uma só e é verdade absoluta.
né? Então a gente não pode pegar a Bíblia e tentar adequar a nossa realidade. É isso que as pessoas que se dizem cristãs e evolucionistas fazem. Então eu vou pegar o paradigma da evolução, o que a ciência acredita como sendo a explicação para a origem de todas as coisas, e aí eu vou tentar encaixar a Bíblia naquilo que dá. Aí eu vou falar o quê? Bom, eu vou falar então que Deus não poderia ter criado inicialmente Adão e Eva. Então ele criou um grupo de pessoas, depois criou Adão e Eva, e aí Adão e Eva teria se entrado em contato com essas pessoas, ou que Adão e Eva é resultado, né, de uma linhagem evolutiva dos símios. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem suporte na Bíblia, e isso é tentar encaixar a teoria da evolução na Bíblia. Aí ele fala assim, caso contrário, o que fazer com todos os registros fósseis do gênero Homo? Bom, recentemente eu publiquei aqui um vídeo com a pergunta, viemos do macaco? E a gente vê que todos esses registros fósseis que são interpretados como ancestrais do homem, né, na verdade são hipóteses criadas com base numa evidência muito escassa, né, numa evidência inclusive muito problemática. Então é muito engraçado. Homem. Então toda hora tem coisa nova sendo achada que vai mudar tudo que havia sido dito antes. Então não me parece algo muito sólido, uma linha de argumentação e uma teoria baseada em evidências sólidas para afirmar que realmente isso aconteceu. Acho que, Reinaldo, você precisa repensar algumas das suas afirmações. Pelo menos é assim que o criacionismo bíblico entende, e também estudar algumas coisinhas aí, tá bom? Não sei se você vai ver esse vídeo, mas acredito que outras pessoas tenham pensamentos similares, então é importante abrir essa linha de discussão. E se você concorda ou não, se você tem questionamentos, não esquece de deixar aqui no canal, nos comentários, e em breve a gente vai, então, eu vou trazer mais vídeos aqui com comentários e questionamentos de vocês, tá bom? A gente se vê por aí. Não se esqueça de me seguir no Instagram também, Maura A. Eduarda. E até o próximo vídeo.